Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. E o tema de hoje é sobre febre no PS. Um projeto piloto, né? O primeiro episódio gravado aqui pelo nosso querido Leonardo Goltara e que a gente vai ter o prazer de regravar, né, Léo? A gente vai regravar. Esse piloto foi feito nos primórdios ali do Pod Raiz. Foi o primeiro ensaio, ele está disponível, mas vai deixar de estar disponível quando este subir. Então, se você não ouviu o episódio piloto ainda, está ouvindo a gente agora, você não vai ouvir mais, porque a gente está regravando aqui com uma qualidade técnica melhor, com algumas atualizações que vai valer a pena você estar conosco hoje. E comigo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Brown, aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Nós somos emergencistas e sejam todos muito bem-vindos. Vambora, né, Léo? O que a gente faz, então, com esse paciente que chega com febre no PS? É o famoso de pirona em casa? Não, por favor, não faça isso. Não. Não, gente, não. Febre é sinal de alerta. É um dos sintomas mais comuns no pronto-socorro. Acho que febre, cefaleia, lombalgia, talvez sejam os campeões do PS. Sim. Febre é muito comum, é um sinal de alerta que a gente tem que investigar. Então, assim, pode ser de nada a tudo. Eu usei essa expressão no nosso episódio de TEP, que a gente falava assim, TEP pode ser desde uma doença infernal, porque TEP, tromboembolismo pulmonar, pode vir desde assintomático até TEP com PCR, né? Ou seja, dos extremos dos extremos, e de assintomático a PCR, TEP pode causar qualquer quadro clínico. Praticamente são incontáveis as possibilidades de apresentação clínica da TEP. Febre tem um raciocínio muito parecido. Febre pode ser desde algo extremamente benigno, existe febre emocional, até um sinal gravíssimo de que o paciente está fudido, de grave e mal pago, e que você precisa estar muito atento com isso. Então pode ser desde uma febre emocional, uma virose sem maiores complicações, até lá no outro extremo, um choque séptico, um AVCH de grandes proporções que está dando TEP, que está dando febre. Então a gente tem que estar alerta com isso. Não dá para fazer dipirona em casa. Pelo amor de Deus, não façam dipirona em casa. A gente tem que sentar e entrevistar esse paciente. E aí, Léo, existe alguma forma sistemática da gente não comer bola com esse paciente que chega? Porque a queixa é, tô tendo febre. E aí? Que parte da gente para poder investigar um pouco melhor, seja na história, seja no exame físico? Existe alguma abordagem inicial desse paciente? Lu, eu costumo separar e ensinar isso dizendo que febre necessariamente tem 3 possibilidades. Infecções que não estão sendo tratadas, infecções que estão sendo tratadas inadequadamente, ou doenças não infecciosas que cursam com febre. Como a gente pode ver até pela incidência, a divisão categórica das categorias que eu acabei de falar, é mais comum que a febre seja decorrente de infecções que estão sem tratamento ou com tratamento inadequado. E é menos comum que a febre venha de doenças não infecciosas. Nessa abordagem sistematizada, o primeiro passo é começar a pesquisar de exame físico e de história infecção. Começar a pesquisar infecção mesmo, a vera. Então a gente vai começar com clássica anamnese bem feita. Tá com febre? Dona Luísa, quando começou a febre? Tem 1 semana, tem 3 dias. Tem 1 semana, Dona Luísa. Tá.
Quando começou a febre, a senhora estava bem ou tinha algum sintoma antes? Ah, eu tava gripada. Ah, então já tinha uma febre, uma gripe antes da O febre. nariz estava escorrendo. Quando foi que começou? Se tem uma semana que está com febre, mas a senhora já estava gripada, quantos dias antes já estava gripada? Ah, uns 2 dias antes. Ah, então tem 9 dias no total, mais ou menos. Aham. Tem os 7 da febre, mais uns 2 da gripe. Antes disso, estava bem? Tava. Ah, então tá beleza. Então tem 9 dias que a senhora começou. Qual foi o primeiro sintoma? A coriza, o narizinho escorrendo. Ah, e como é que era essa coriza? Ah, no começo ela era clarinha, mas depois foi ficando esverdeada, assim. É? Uhum. Tá, você tomou alguma coisa nesse primeiro dia? Só de pirona. Só de pirona. Não melhorou, pelo que eu vi, já que a senhora está aqui, estou imaginando que não tenha melhorado. Ela foi ficando esverdeada, foi no mesmo dia, foi no dia seguinte? Uns 4 dias depois. Então, antes dela ficar esverdeada, você começou a ter febre. Foi. Já tava com febre. Beleza. Você chegou a medir a febre? Não, só a sensação de febre mesmo. Tá, então teve uma sensação de febre. Começou com a coriza, 2 dias depois teve febre, mais ou menos 2 dias depois teve. Essa coriza mudou. Teve mais algum sintoma? Tosse, muita tosse. Muita tosse. Tosse seca ou com catarro? Tava seca, mas agora ela já tá bem catarrenta, os peitos chiando assim. E como é que era o catarro? Como é que tá o catarro hoje? Agora tá bem esverdeado. Se eu quiser, eu até mostro aqui pro senhor. Não, obrigado. Estou dispensando, dona Luísa. Gente, a anamnese é fundamental para a coisa acontecer. Por quê? Aí você precisa fazer uma anamnese bem feita. Você precisa levar o paciente. O paciente, via de regra, ele chega reclamando para você. Não é da primeira coisa que ele teve. É da última. Exato. Ele chega reclamando para você do último problema. Porque o primeiro ele achou que não era nada. Só que o último problema é só a ponta do iceberg, que você precisa puxar essa história lá para trás. Então, uma anamnese bem feita, onde você vai auxiliando o paciente. É claro, a gente fez uma encenação aqui, não é tão simples assim na maioria das vezes, mas... Improvisada. Nem combinamos, isso aqui saiu na hora. Mas a anamnese, onde você vai levando o paciente, trazendo à memória qual foi o primeiro sintoma. Uma boa dica que eu sempre dou quando vou falar sobre a anamnese é: faz o paciente recuar na história até que um belo dia ele vai falar, não, esse dia eu estava bem. Porque aí você sabe o ponto de começar. Ou Exato. se ele falar, não, doutor, nunca estive bem. Tem os pacientes que são muito queixosos, falam, eu nunca estive bem. Tá, mas... Ao psicólogo. Às vezes. Mas assim, nunca estive bem. Tá, mas dentro do seu ruim... Qual foi o último dia que você estava ruim, aspas, ruim normal, o seu ruim que você está acostumado, e qual foi o dia que o seu ruim ficou pior? Ah, e aí você tem um dia mais ou menos do início do quadro agudo. E aí você vem trazendo a história em ordem cronológica, pegando os detalhes. A gente está fazendo um episódio de febre, estou falando de anamnese e semiologia. Mas ó, a dica é essa. Faz o paciente recuar até o início da história, depois vem trazendo a história em ordem cronológica. Dentro dessa ordem cronológica, pergunta os detalhes. Ah, a primeira coisa que apareceu foi coriza? Beleza, detalhes da coriza. Segunda coisa que aconteceu foi febre, detalhes da febre. Terceira coisa que aconteceu foi tosse, detalhes da tosse. E quando você vem trazendo essa anamnese bem feita, em ordem cronológica, com detalhes, você vem trazendo, até que vai chegar no dia de hoje. Para ser mais exato, no dia da consulta, no momento da consulta. E aí você vai perguntar, dona Luísa, tá, eu entendi o que aconteceu, mas e a senhora agora? A senhora tá como? E aí a dona Luísa vai responder como ela está se sentindo agora. Você pegou um filme de toda a história e você vai partir, ela já sabe qual que é a queixa atual, e você vai partir para o exame físico. Essa abordagem sistemática de anamnese faz uma diferença brutal no diagnóstico, porque você, tendo uma anamnese bem feita, bem organizada, o exame físico direcionado, você já consegue... É automático.
Você tem certeza, ninguém falou essa palavra, mas eu tenho certeza que todos vocês ouvindo aqui esse diálogo inventado, improvisado e não combinado que eu tive com a Lu agora, começaram a pensar em complicações respiratórias. Ou é uma sinusite que está complicando, ou é uma traqueobronquite, ou é uma pneumonia. Exato. Porque o diagnóstico, ele se conta quando você tem uma história e um exame físico bem feitos. Isso é fundamental. E o diagnóstico, quando você tem uma febre de outra origem, o diagnóstico não vai falar para você, não, veja bem, eu comecei a ter febre, mas estava tendo tosse, coriza, disúria. Aí você começa a ver, cara, você não fecha para nada. Aí você fala, essa febre tá esquisita, é uma febre aleatória, sem nada. E aí você vai pensando em outras coisas. Anamnese, exame físico bem feitos é o passo inicial para a gente começar a separar aquelas 3 categorias. Infecção que não está tratada, infecção que está tratada, mas está tratada inadequadamente, ou febre de origem não infecciosa. Perfeito, Léo. Essa aula de semiologia aqui, sensacional. Mas escolhi uma boa história, fiz um bom exame físico, tenho algumas hipóteses, mas ainda não fechei. Posso pedir laboratório? Para quem que eu peço? E qual laboratório eu pediria nesses casos aí de febre? A maioria dos casos a gente não fecha. Isso é importante. E é importante também a gente tirar essa angústia. Essa frustração, né? Essa angústia, que o nosso objetivo não é necessariamente fechar o diagnóstico do pronto-socorro. Lembrar que a gente trabalha com gerenciamento de fila, com gerenciamento de tempo de embarque. Você fez uma anamnese, fez um exame físico, o nosso objetivo não é fechar o diagnóstico. Nosso objetivo é descartar enfermidades, pacientes que estejam graves. Uma frase que eu gosto muito, Léo, que nós emergencistas, a gente não busca o que o paciente tem, e sim o que ele precisa. E o que ele precisa naquele momento, né? Então, assim, fez anamnese, fez exame físico, o paciente tem tudo pela anamnese e exame físico. Sugere que seja um quadro infeccioso não complicado. E esse paciente não tem nenhum sinal de alerta mais significativo, agora sim, a gente pode dar sintomáticos e casa. Ou às vezes a gente até fecha o diagnóstico por anamnese e exame físico. O paciente tem dor de garganta, febre alta, disfagia e se abre a boca do paciente, está cheio de placa nas amígdalas. Amigdalite aguda, está dado o diagnóstico. Não tem sinal de sepsis, não está hipotenso, não está com perfusão capilar ruim. Amigdalite aguda. Dipirona, amoxicilina e casa. Nesse momento, antes da gente partir, porque a receita do caos, Lu, a receita do caos no pronto-socorro é pegar todo paciente com febre E pedir exame. e pedir exame. É a receita do caos na sua UPA, é pegar todo paciente com febre e querer investigar ele até o final. Não vai dar certo. Façam os diagnósticos clínicos e, feita uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, tem um diagnóstico clínico de certeza. Você viu a placa lá na amígdala. Ou de presunção. O paciente tem toda a história de virose, não sugere, nada no exame físico sugere que seja diferente, não tem sinal de alerta. Casa. Se é virose, casa, dipirona, orientação quanto aos sinais de alerta, a aguinha, paracetamol, dipirona, o que quer que seja. Casa, atestado. Virose pode ser benigno, mas derruba a pessoa, dá o atestado, tá? Lembrar que vírus não sai em 24 horas, então dá o atestado de hoje, de amanhã, dá uns 3 dias de atestado pelo menos, é o que eu recomendo. Quem tem virose sabe, virose não cura em 24 horas. E casa, paciente tem febre, piriri, diarreia, começou hoje. Está desidratado, não tem nenhum sinal de alerta, parece uma gastroenterite viral. Hidratação, se o paciente estiver tolerando via oral, hidratação oral, sintomáticos, casa, atestado. Desafoga o seu pronto-socorro, pelo amor de Deus.
Mas não, o paciente... Então, assim, fez anamnese, fez exame físico, achou a causa da febre, ou a causa provável ou suspeita, ou confirmada, e não tem sinal de alerta, sintomáticos, eventualmente antibióticos, casa. Atestado, orientação de sinal de alerta e casa. Ah, não. Eu fiz anamnese, fiz exame físico, não consigo achar nada que me direcione. A anamnese é super inespecífica, o exame físico não tem nada, é uma febre esquisita que não veio do nada, que não sugere nada. Eu não sei que febre é essa. Esse paciente precisa investigar. Ou fiz anamnese, fiz exame físico, até tenho suspeita. Entendeu? Eu tenho, mas o paciente tem sinal de alerta. Por exemplo, eu fiz a anamnese da Dona Luísa, que a gente simulou aqui. Fiz anamnese, fiz exame físico. Parece uma pneumonia, mas Dona Luísa está com 92 anos de idade. E Dona Luísa, ela já teve uma história pregressa de ter ficado internado por pneumonia 4 meses atrás. Foi uma internação difícil, ela demorou a melhorar. Vem com essa história de febre, 92 anos, internação recente por pneumonia, e agora uma história que sugere pneumonia de novo. Não, a Dona Luísa não vai ganhar amoxicilina em casa. A Dona Luísa vai ganhar investigação complementar. Ela precisa de um raio-x, ela precisa de um hemograma, ela precisa de ureia, creatinina, ela precisa de ficar em observação. Provavelmente ela vai precisar, talvez, até de internação hospitalar. E quando você fala de sinais de alarme, Léo, a idade por si só, né? O paciente idoso com febre, ele já é um sinal de alarme. Mas quando a gente volta aí para o exame físico, o que seriam esses sinais de alarme que a gente precisa estar atento ali quando a gente pega um paciente com febre? Primeiro, todos os sinais de disfunção orgânica da sepse, que a gente já falou lá no episódio de sepse, mas a gente pode repassar rapidamente. Rebaixamento do nível de consciência. Para ser mais exato, alteração do nível de consciência, que o paciente pode estar rebaixado pela febre, mas ele pode também estar agitado pela febre, delírio e hiperativo. Então, alteração do nível de consciência, a gente pode ter taquicardia, taquipneia, hipotensão. Taquicardia, taquipneia e hipotensão são mais ou menos sinais inespecíficos. Mas se a gente começa a juntar eles ali, por exemplo, quando a gente faz no índice de choque, no shock index, que a gente pega ali frequência cardíaca, divide pela pressão arterial sistólica, choque index acima de 0,8, 0,9, frequência cardíaca dividido pela sistólica, acima de 0,8, 0,9 é um sinal de alerta. Acima de 1, provavelmente esse paciente está chocado. Acima de 1,1, é quase certo que esse paciente está chocado. A gente vai ver perfusão capilar periférica, história de ter comorbidades, história de idade avançada, história de idade muito precoce, os extremos de idade, doenças crônicas, o paciente já é neuropata, o paciente já é hepatopata, o paciente já é cardiopata. Rigidez de nuca, né? Rigidez de nuca, pensando em pneumonias, em meningites. Esses sinais a gente não pode permitir. O paciente está oligúrico. Mas como é que tá xixi? Não fiz xixi o dia inteiro hoje. E lembrar que febre tá lá no CIRS, né? Quando a gente olha, só a temperatura por si só já é um critério ali para Então esses sinais são sinais de alerta, além de sinais como alterações que não poderiam ser explicadas isoladamente no exame físico, como empastamento de panturrilhas, MV abolido de algum lado do pulmão. São muitos os sinais de alerta, mas a gente consegue intuitivamente até separar os pacientes que são, aspas, sem red flags dos que são com red flags. E os que têm red flags precisam ser investigados, e aí sim a gente vai partir para imagem e laboratório.
Perfeito, Léo. Eu acho que é isso, assim, é um pouco de tudo, e eu acho que o foco, principalmente quando a gente pensa na semiologia da febre, é a gente focar numa boa história clínica, fazer um bom exame físico, investigar quem realmente precisa, né? Ficar Aí, atento aí aos sinais de alerta. suspeitou de sepse, pessoal, é importante que você, nesta primeira coleta, nessa primeira triagem que você está fazendo ali de hemograma, raio-x, etc. Tal, se você está suspeitando de sepse, o paciente tem disfunção orgânica, esta é a hora de colher lactato e cultura. Se tem esse red flag, essa é a hora. E depois que você fez rastreio infeccioso, colheu lactato, colheu cultura, anamnese, exame físico, imagem, fez tudo isso, ainda assim você não achar motivo infeccioso para febre, lembrar que existem causas de febre não infecciosas que elas aparecem no pronto-socorro de vez em quando. Atelectasia, pneumotórax, infarto agudo do miocárdio, colagenoses, leucemias e leucoses em geral, são causas, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, Nossa Senhora. são causas não infecciosas relativamente comuns de febre que vão aparecer de vez em quando. Assim como vai aparecer de vez em quando um paciente com febre no seu pronto-socorro ou mesmo durante a internação que já tem uma história de infecção, mas essa história de infecção ele continua com febre. Aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Febre de origem infecciosa, anamnese, exame físico, trata de acordo. Não superlota o seu pronto-socorro, interna quem tiver sinal de alerta, investiga quem tiver sinal de alerta. Febre de origem não infecciosa, lembrar que isso existe. E é diagnóstico diferencial. E a febre de origem infecciosa, mas persistente, a gente tem que pensar em causas de febre persistente de origem infecciosa. O germe que você está tratando não está sendo coberto pelo seu antibiótico, é um germe mais resistente. O foco está fechado, você não tirou o foco, o paciente tem endocardite, o paciente está com uma flebite, o paciente está com um catéter infectado, Um abscesso. o paciente está com um abscesso de pele, olhar a pele dos pacientes, olhar o sovaco, olhar a virilha. Então é isso. Fica com esse mote, eu acho que isso é o grande X da questão. Esse mote. Paciente com febre no pronto-socorro, primeiro, precisa de uma história bem feita, anamnese, exame físico bem feito. Segundo, a maioria é benigna. Orientação e casa. Orientação, antibiótico, atestado, casa, antibiótico quando pertinente, atestado e casa. Dos que não forem para casa, rastreio, culturas, interna. Internou, está melhorando? Ótimo. Não está melhorando, lembrar que pode ser foco não tratado ou germe não coberto, e aí você vai ter que tratar o foco. Tirar o catéter, drenar o abscesso, pesquisar outro foco, ver se tem endocardite, ver o que tem. E se nada disso funcionar, você ainda tem na manga o diagnóstico das causas não infecciosas, que a gente já fez a lista aqui, como TEP, TVP, atelectasia, IAM, pancreatite aguda, biliar, pode dar febre, sem necessariamente estar infectada. Isso é fundamental. Tenho isso em mente, tenho esse esquema em mente de que a febre no PS merece que você pare um minutinho e investigue aquilo, primeiro com anamnese e exame físico, e para casos selecionados com exames complementares, que você se organiza para essa que, sim, é uma das queixas mais comuns e mais desafiadoras que a gente tem na prática da medicina de emergência. Acho que é essa mensagem final, né, Léo? Tava aqui só essa aulinha sensacional. Acho que quem tiver a oportunidade de escutar esse podcast vai estar muito bem servido aí quando receber um paciente com febre no pronto-socorro. É isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo episódio. doutora Luísa Brown. E @emergência raiz. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.